Os cavaleiros do Apocalipse talvez pareçam assustadores e misteriosos. Mas a Bíblia e a história moderna nos ajudam a identificar claramente cada cavaleiro. E apesar de essa visão indicar acontecimentos terríveis, ela também traz boas notícias para você e sua família. Que boas notícias são essas e o que significa cada cavaleiro? É o que você vai ver no vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 5 Minutos da Bíblia. Você sabia que apenas 10% das pessoas que assistem nossos vídeos são inscritas no nosso canal? Então não esqueça de se inscrever para apoiar o canal e ative o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo. O nome do livro bíblico de Apocalipse vem de uma palavra grega que significa exposição ou revelação, como aparece em algumas traduções. O próprio nome já indica qual é o conteúdo do livro de Apocalipse. Ele expõe assuntos que estavam ocultos e revela eventos que aconteceriam muito tempo depois de terem sido escritos. Muitas profecias do livro de Apocalipse ainda se cumprirão. Na visão de João, descrita em Apocalipse capítulo 6, o Cordeiro, Jesus, tem um livro especial em sua mão, selado com 7 selos. Os primeiros 4 selos enviam os 4 cavaleiros à terra. O primeiro cavaleiro. A visão descrita por João começa dizendo: vi um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para completar a sua vitória. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. A coroa é símbolo da vitória e do poder. O arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Quem é o cavaleiro no cavalo branco? O próprio livro de Apocalipse dá a resposta. No capítulo 19, esse cavaleiro é chamado de a Palavra de Deus. Esse título, a Palavra, é dado a Jesus Cristo, pois é ele que transmite as mensagens de Deus. Isso mostra que Jesus tem autoridade para ser rei guerreiro. E, por ser fiel, ele nunca abusa do seu poder nem age de modo corrupto. A Bíblia várias vezes usa a cor branca para simbolizar justiça. Assim, o cavalo branco é símbolo de uma guerra justa realizada pelo próprio Filho de Deus. O segundo cavaleiro. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. O terceiro cavaleiro. O livro de Apocalipse capítulo 6 versículos 5 e 6 diz: vi um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz no meio das 4 criaturas viventes, dizendo: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. E não faça dano ao azeite e ao vinho. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz o preço da comida nesse tempo. Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa a compra e venda, ou seja, trocas comerciais. Esse cavaleiro representa a fome. A situação ficaria tão crítica que a Bíblia fala que 1 litro de trigo custaria 1 denário, que era o salário de um dia nos tempos de Jesus. Com esse valor, também dava para comprar 3 litros de cevada, um cereal considerado inferior ao trigo. Essa quantidade de comida não daria para alimentar uma família grande. A voz também diz que as pessoas deviam economizar azeite e vinho. Esses eram itens básicos na dieta das pessoas daquela época. O quarto cavaleiro. Apocalipse capítulo 6 versículo 8 continua dizendo: vi um cavalo descorado, amarelo. O que estava montado nele tinha o nome de morte, e a sepultura o seguia de perto. Foi-lhes dada autoridade sobre 1/4 da terra, para matar com uma longa espada, com fome, com praga mortífera e com as feras da terra. Seu cavaleiro chama-se Morte, portanto o 4º cavaleiro representa a morte. O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte porque se parece com a cor de um cadáver. Ele ainda é o único que a Bíblia diz exatamente o que é a morte. E que ele tem poder para matar 1/4 da terra. Pouco depois de 1914,
a gripe espanhola matou milhões de pessoas. É provável que 500 milhões de pessoas tenham sido infectadas. Na época, isso era uma em cada 3 pessoas no mundo. Os especialistas dizem que matou mais de 300 milhões de pessoas. Recentemente tivemos a pandemia de Covid, que ceifou a vida de cerca de 15 milhões de pessoas em todo o mundo. Assim, seja por causa de guerras, fome ou epidemias, a morte reina sobre a humanidade. E a sepultura, sem dó nem piedade, continua a recolher as vítimas. Quando os 4 cavaleiros irão aparecer? Não sabemos exatamente quando os 4 cavaleiros vão aparecer ou se já apareceram. Alguns pensam que já apareceram ou vão aparecendo ao longo da história até culminar o fim, outras pensam que ainda vão aparecer mas somente no fim. Grande parte da linguagem utilizada no livro de Apocalipse é simbólica. A visão profética que o apóstolo João descreve é marcada por imagens e figuras difíceis de serem expressadas. Por isso, os números, cores, bestas, animais, estrelas, candeeiros, pedras preciosas e outros objetos são usados para representar pessoas, eventos ou verdades que serão manifestadas no fim. O que aprendemos com essas imagens apocalípticas? Apesar de se tratar de um tema bastante complexo, os ensinos bíblicos acerca do fim devem encorajar aos cristãos na sua caminhada de fé, amor e obediência a Deus até o fim. Também é um lembrete de que Deus julgará vivos e mortos. Especificamente a respeito do capítulo 6 de Apocalipse, podemos aprender que 1. Os cavaleiros mostram-nos que Deus exercerá juízo sobre o mundo corrompido e afastado da graça de Jesus. 2. Os cavalos são símbolos que revelam a força e o poder de Deus. No tempo determinado por Ele, os juízos serão aplicados de forma veloz, potente e certeira. Haverá grande tribulação no cumprimento dessas profecias. 3. Os selos falam da autenticidade do conteúdo revelado na Palavra de Deus. Os juízos de Deus são certos e dignos de toda aceitação. 4. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é digno de toda confiança. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e é quem abre os selos. Ele exercerá juízo e justiça no cumprimento de todos os decretos de Deus. Que boas notícias a Bíblia nos dá! Os tempos difíceis estão quase no fim. Em breve, no Armagedon, Jesus vai destruir os que apoiam Satanás e vai acabar com a influência perversa dele. Jesus vai desfazer todo o mal que os outros cavaleiros causaram. Veja como 1. Não haverá mais guerras. Em vez disso, a paz vai reinar. Salmos capítulo 37 versículo 11 diz que as pessoas terão alegria na abundância de paz. 2. Não haverá mais fome. Em vez disso, teremos bastante comida para alimentar a todos. Salmos capítulo 72 versículo 16 diz que haverá fartura de cereal na terra, e superabundância no cume das montanhas. 3. Não haverá mais epidemias e morte. Apocalipse capítulo 21 versículo 4 diz que em vez disso, todos vão ter saúde perfeita e viver para sempre. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Portanto, busque conhecer o plano de Deus para a salvação, através da Bíblia Sagrada. Confie em Cristo e prepare-se para o fim. Obrigado por assistir até aqui. Gostou do nosso vídeo? Não esquece de apoiar o canal deixando seu like e se inscrevendo. Até logo!